Olá, eu sou Conjubária Anakenda ou simplesmente Anakenda. Você tá aqui no canal de Shiloma. E eu continuo a minha série de vídeos trazendo a minha perspectiva inédita sobre o tema de Chama Gêmeas, que era tão falado pelo Charlie Austin aqui no canal. Sim, a consciência que anteriormente estava nesse corpo. Falando sobre isso, eu preciso trazer alguns comentários aqui que eu acho que valem a pena serem feitos no início desse vídeo. Então presta atenção no que eu vou dizer a seguir. Já tem 3 vídeos sobre esse tema de Chama Gêmeas, postados pela minha perspectiva. E logo no primeiro vídeo, aonde eu quis simplificar essa questão de não ser mais o Charlie, ser a Ana Kenda, houveram comentários na seção de comentários do vídeo desrespeitosos. Eu não me senti desrespeitada. Eu acho que esse que é o legal de quando a gente evoluiu o suficiente. Não me afetou de maneira nenhuma. Mas, mesmo que não tenha me afetado, ou seja, não tenha pegado no meu emocional, ainda assim, eu consigo enxergar com clareza que são comentários com a intenção de ofender, ou de denegrir, ou de diminuir a credibilidade do canal. Mas eu decidi deixá-los lá, esses comentários, porque, primeiro, diferentemente do Charlie, eu não é do meu feitio impedir que as pessoas se expressem. Mesmo que o que elas estejam falando esteja completamente removido de alguma realidade concreta. E eu deixo lá porque eu acredito que mesmo, né, das piores coisas a gente pode tirar lições e a gente pode transformar algo que é negativo em algo que é positivo. Então, trazendo as questões que aqueles comentários trouxeram lá, primeiro, teve um seguidor que falou: agora perdeu a credibilidade total o canal, pois deve ser transtorno bipolar, sei lá, ataque psicótico. Mencionou várias coisas lá, esquizofrenia, não sei se ele mencionou, não importa. Quando eu me referi no vídeo anterior sobre as trocas de consciência que esse corpo aqui atravessou. A primeira coisa, tá? Antes de eu adentrar nesse comentário, porque com certeza se ele pensou isso, outros também estão pensando, tá? É que o nosso canal aqui, ele recebe a assessoria, até em um dos programas, de uma psiquiatra. Uma psiquiatra muito competente. Nós temos também aqui a presença no nosso grupo de um psicólogo, uma psicóloga, para ser mais específica. E assim, eu tenho certeza que eles não teriam aceitado a trabalhar comigo e até fazer parte dos bastidores desse grupo e desse canal, se eles achassem que eu estivesse debaixo do efeito de alguma dessas condições clínicas, a respeito das quais aquele comentarista no vídeo anterior, a respeito das quais ele tentou me encaixar nessas condições. Então, já não faz sentido por aí, né? Acho que se eu passei pelo crivo de um psicólogo e de uma psiquiatra, eu tenho certeza que a opinião de qualquer outra pessoa que não seja profissional da área não tem valor algum. Segunda coisa, pessoal, é muito perigoso a gente assumir coisas sobre o outro quando a gente não conhece a jornada do outro. É realmente muito perigoso. A gente pode estar criando um karma imediatamente. E assim, a gente não gostaria que se assumissem coisas sobre nós sem a pessoa conhecer toda a minha jornada. Sem a pessoa conhecer toda a nossa jornada. Nesse sentido, eu gostei de um comentário de uma outra participante, nesse mesmo vídeo ao qual eu estou me referir, onde ela disse assim: a jornada de cada um é única, porque nós somos seres únicos. Então é verdade, a jornada de cada um é única. E sem você estar nos sapatos da pessoa, trilhando a jornada que a pessoa está trilhando, você às vezes não vai entender as mudanças que a pessoa está atravessando. Agora, ainda sobre essa questão
né? Acho que o grande problema hoje do nosso mundo é a ignorância na qual as massas estão. Porque quando a gente abre a boca pra falar algo que a gente não sabe onde a gente tá realmente pondo o pé, é uma ignorância, né? Então, assim, certos comentários, particularmente, né, todo comentário negativo é advindo de uma ignorância. Então, assim, há muita ignorância, não só na área de chamas gêmeas, como nas várias áreas do mundo, na política, história, filosofia e por aí vai. Mas, assim, uma das ignorâncias que eu quero citar nesse vídeo é justamente isso: achar que todo mundo que tem mais de uma personalidade tem um caso de bipolaridade, que todo mundo precisa de medicação, tá certo? Que todo mundo que é esquizofrênico, que essas pessoas não são dignas de receber atenção ou de ter a palavra delas valorizada. Isso é um estigma, isso é um preconceito, isso não será aceito aqui, entendeu? Eu tenho certeza que eu tenho aqui como que eu vou dizer? Que eu tenho aqui pessoas que assistem esse canal que são esquizofrênicas e que elas vão poder dizer pra vocês que elas levam uma vida normal. Elas não são incapacitadas. Então, assim, comentários daquela natureza, como feito no outro vídeo, mostra a falta de entendimento da pessoa sobre isso. Outra coisa, a própria pessoa que é bipolar, entendeu? A pessoa pode ser bipolar, tomar medicação, estar tudo sob controle, tá? E levar uma vida normal. Entendeu? A gente não pode pôr o valor nas pessoas é, baseado na condição clínica que talvez elas estejam enfrentando. Então, assim, eu desejo para essas pessoas que têm essa ignorância que você talvez nunca tenha um parente seu ou alguém na sua família que tenha bipolaridade ou que esteja passando pela questão da esquizofrenia, porque você vai sentir na pele o preconceito que essas pessoas sofrem quando elas se tratando e se cuidando, elas são perfeitamente normais, como qualquer outra, tá? Então, essa coisa do capacitismo, né, tem uma coisa que chama o capacitismo, né? Que é assim, a gente desprezar outras pessoas na sociedade, denegrir elas, minar a credibilidade delas, porque talvez elas tenham uma condição clínica, uma condição de saúde mental, isso é inadmissível em 2024. Eu não tenho bipolaridade, não tenho esquizofrenia e não tenho nenhuma das outras coisas aos quais as pessoas possam querer estar me acusando de. Mas, mesmo se eu tivesse, eu sou cidadão como você. E se eu estivesse me cuidando, eu tenho o direito de estar aqui na tela da internet para passar minha mensagem tanto quanto qualquer outra pessoa. Então, assim, parece que as pessoas falam sobre esquizofrenia, bipolaridade ou qualquer outra condição mental como se elas estivessem falando de psicopatas ou sociopatas, e isso, sabe, tá completamente errado. Então, assim, eu quis trazer a abertura desse vídeo falando isso. Primeiro, eu não estou me defendendo, não tenho interesse nenhum de me defender, mas eu me sinto sim na responsabilidade de informar as pessoas de que você virar para o outro, né, para pessoas e dizer que uma certa pessoa não deve ser ouvida ou deve ser descredibilizada porque ela tem uma questão de saúde mental, isso é preconceito e isso é capacitismo. Você dizendo que essas pessoas não têm capacidade de ter voz ou que não deveriam ter voz na sociedade por causa de uma condição de saúde. E isso não será aceito nesse canal. Então, assim, eu decidi até deixar os comentários lá para ficar registrado na internet a sua ignorância sobre o tema. Tá bom? A sua ignorância sobre o tema. E para as pessoas verem como ainda em 2024 a ignorância ela é abundante. E é por isso que mesmo o Charlie tendo se recolhido, não querendo mais fazer vídeos no canal, tá? Eu decidi voltar e falar sobre esse tema. Porque se não tiver alguém para tentar ajudar as pessoas a sair da ignorância, o mundo tá perdido. Então eu tenho esperança. Eu acredito que as pessoas podem mudar. Outra coisa, mesmo que Ana Kenda não fosse o meu alter ego, tá?
Como eu disse, eu usei a explicação do alter ego para simplificar, porque eu sei que as pessoas não entendem nem 2 mais 2. Imagina eu explicar a questão de troca de consciências. Mesmo que a Anakenda não fosse o meu alter ego, não importa. Cada pessoa tem o direito, nós vivemos num país livre. Cada pessoa tem o direito de escolher o nome pelo qual ela deseja ser chamada. Então, assim, se eu quiser trocar o meu nome mais 150 vezes, é meu direito de fazê-lo, como também é o seu direito e de qualquer outro ser humano que se preze. Então eu peço que me chamem de Anakenda, não Charlie. Eu não reconheço esse nome Charlie, tá bom? Obrigado. Outra coisa, Anakenda, um dos motivos desse nome ter sido criado e desse nome existir é porque, diferente do Charlie, eu sou uma drag king, uma drag queen. Eu me monto, gosto de me montar, gosto de me vestir e esse é o meu nome de drag queen. Então, assim, quando você tira sarro do meu nome, além da sua ignorância por causa dos comentários que eu já mencionei anteriormente, você ainda pode estar incorrendo em homofobia, tá? Em homofobia, transfobia, certo? Então, assim, gente, muito cuidado mesmo, tá? Então, assim, a gente pode até trazer questões aqui mesmo, né, do trans, né? Do trans que não reconhece o seu gênero, né? O gênero com o qual veio ao mundo, né? E são pessoas que são ostracizadas, né? E talvez na cirurgia de sexo, de troca de sexo, a pessoa adota um novo nome. Quer dizer que essa pessoa vai ser descredibilizada só porque não é a sua experiência, só porque você acha diferente? Então, não. Aqui não tem espaço para homofobia, aqui não tem espaço para ignorância. E eu queria abrir esse vídeo falando tudo isso. Quanto a isso, outra coisa, né, um dos motivos porque eu decidi dar continuidade ao legado do Charlie nessa área de chama-gemas, porque como vocês viram lá nos comentários daquele vídeo, pra quem acompanhou a sessão de comentários, é assim, gente, tem muito troll, tem muito hater, né, as pessoas só abrem a boca, tipo assim, a pessoa assiste um vídeo e ela fica esperando aonde vai ter o pontozinho que ela pode pegar pra fazer a causa dela, né, pra criar o comentário negativo, né? Então, assim, a gente olha pra isso, a gente fica realmente, quer dizer, eu não me impressiono, mas a gente vê, a pessoa só sabe catar o erro no outro, parece que a pessoa vive pra isso. Então, assim, aquela sessão de comentários, pra mim, é uma prova de quanta ajuda as pessoas estão precisando, né? Porque eu sou da seguinte ideia, pessoal. Tudo bem, você pode ter achado uma falha no que alguém disse, você pode discordar de algo, mas assim, até discordar de algo tudo bem, porque discordar de algo não é algo negativo, mas assim, você pode ter achado uma falha, você pode ter raiva da pessoa, você pode não acreditar na pessoa, tudo bem, mas tipo assim, fica pra você, entendeu? Assim, o que não edifica o próximo, porque isso não vai edificar o próximo. O que não edifica, o que não constrói, assim, é melhor não ser dito, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu me pauto pelo seguinte, eu só vou falar o que é edificante, eu só vou falar o que é positivo, eu só vou falar o que vai trazer o melhor para as pessoas, sabe? Você dizer que o outro tá perdido não vai trazer o melhor para ele, entendeu? Não vai trazer o melhor, além de ser muito provavelmente uma projeção psicológica. Porque, como eu disse lá naquele próprio vídeo, não sei se foi naquele ou foi no outro, a gente enxerga no outro o que na verdade está na gente, né? Quer para o bem ou quer para o mal, certo? Então, assim, quando você fala que o outro tá perdido, de quem você tá realmente falando, né? Porque você reconheceu essa energia de algo ou alguém estar perdido. Você reconheceu aonde? Foi dentro do outro? Não, você não pode entrar dentro do outro, foi dentro de você. E aí a gente vive numa sociedade de máxima externalização, onde as pessoas não percebem que, na verdade, o que elas acham que elas estão acessando sobre o outro, elas estão acessando dentro delas. E elas precisam projetar sobre o outro e dizer que é o outro que está sobre aquilo. Então, assim, eu vou dizer, eu não me sinto uma pessoa nada perdida, eu me sinto uma pessoa muito bem encontrada. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu conheço Deus, eu tenho Deus no meu coração. Eu amo todas as coisas vivas, inclusive os trolls e os haters, tanto que às vezes até me disponho a conversar com eles, sabendo que provavelmente
nada de positivo sairá dessa interação, ou que nada vai se transformar. Eu sou uma pessoa que tenho amigos, eu sou uma pessoa que tenho prazer em viver, prazer em viajar. Tenho estado aqui durante os últimos 5 meses no planeta, sendo a nova consciência que está nesse corpo. Tenho profundo amor pelo conhecimento, tenho amor pelas pessoas, sou uma pessoa para toda obra, acredito no bem acima de tudo, e poderia ficar listando aqui as minhas qualificações, mas não é esse o objetivo do vídeo. O que eu quero dizer é, eu me pareço bem encontrado até onde eu me entendo. Então, assim, pessoal, eu quero trazer um novo momento para esse canal. Então, assim, os trolls e os haters podem continuar, tá tudo bem, mas se você falar nos comentários, não vou apagar, mas eu vou responder, se eu me sentir no direito de responder. Mas, assim, o meu convite não há espaço para trolls e haters aqui, tá certo? Se você só consegue assistir um vídeo só para procurar qual é o próximo erro que você pode utilizar para você montar um comentário e postar aqui na seção de comentários, a única pessoa que tá perdendo tempo é você. Porque, como vocês já devem ter percebido nesse vídeo aqui, os trolls e os haters estão sempre trabalhando pela luz. Na verdade, os comentários lá, naquela outra seção de comentários, me deu a ideia para para criar o tema desse vídeo, onde eu vou falar de chama gêmea, troca de consciências no mesmo corpo. Então, assim, eu não ia entrar nesse tema agora, por isso que eu estava usando aquela simplificação, olha, me veja como um alter ego do Charlie. Mas decidi entrar no tema, porque com certeza tem pessoas que vão se identificar com a experiência do Charlie e com a minha experiência, que hoje estou no corpo dele. Então, fica comigo que eu vou falar um pouco sobre isso agora. Primeira coisa, né, que eu vou começar a falar sobre mim antes de falar de maneira mais generalizada. O Charlie, ele passou por um desacoplamento, né, deste corpo material no final de janeiro desse ano. As pessoas que estavam perto dele, que acompanham o canal, vão até poder deixar o testemunho delas aqui na seção de comentários, se estas desejarem. Já mando um beijo para vocês. Na ocasião, o Charlie até instruiu que as pessoas que estivessem próximas dele, que dessem 3 dias, pelo menos 3 dias de resguardo. Tinham pessoas morando junto com ele na mesma casa. Então essas pessoas se retiraram durante aqueles 3 dias para ele passar por essa transformação. É uma transformação da consciência interna do ser. E logo depois, entre 3 a 5 dias, eu, Anakenda, estava aqui no corpo. Eu cheguei com uma energia, eu vou dizer, bem fina. Uma energia bem fina, uma energia bem leve, bem mais doce do que a do Charlie. O Charlie não era uma pessoa muito doce. Ele não era uma pessoa amarga. Ele era agridoce. Eu sou uma consciência muito mais doce do que a dele. E assim, as primeiras diferenças de personalidades ficou evidente mesmo em questão de dias ou semanas para quem tinha contato direto com o Charlie. Então as pessoas foram percebendo mesmo de que havia uma outra consciência orientando esse corpo aqui. Quem só conhecia o Charlie aqui via vídeo ou que só faz as palestras dele online, porque assim, ao eu chegar, eu tive que assumir toda a carga de trabalho do Charlie. Talvez não notaram tão rapidamente. Ou levaram mais tempo para notar as diferenças na personalidade, ou até hoje não notaram completamente. Então o Charlie começou a se desacoplar ali por volta de 3 de fevereiro desse ano, e o meu acoplamento, a descida da minha consciência em etapas, até chegar nesse ponto aqui onde hoje eu tô gravando vídeos, levou aí, acho que quase 4 ou 5 meses, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho, isso, 5 meses. E aí agora, quase no final, entre junho e julho, o último resíduo de energia do Charlie realmente partiu desse corpo, e a última parcela de energia da consciência que eu sou terminou de se acoplar nesse corpo. Então assim, foi um processo de 5 meses, por isso que o canal estava em grande escala parado,
porque não é uma coisa que acontece em um dia. Você dorme com uma personalidade e você acorda no dia seguinte com outra personalidade. Não é assim que funciona. Isso sim, talvez, seria um transtorno de personalidade, que a pessoa vai trocando de personalidade sem controle. E às vezes personalidades diferentes não sabem da existência da outra. Eu não. Eu sempre tive consciência de que tinha o Charlie aqui. O Charlie que estava nesse corpo antes de partir me deu permissão para que eu entrasse no lugar dele. E isso no esoterismo é referido como um walk-in. É quando a pessoa, para ir embora do plano físico, ela não precisa passar pela morte clínica do corpo material. O espírito deixa o corpo e um outro espírito esperando lá no plano espiritual assume o corpo dessa pessoa. Então, vamos respirar com esse tanto de informação que eu passei para vocês. Falando sobre mim, eu acho que para vocês me conhecerem. Da onde eu vim no universo, do nível do qual eu vim, que é um nível de imaterialidade, lá eu sou uma historiadora cósmica. Sou uma historiadora cósmica, sou uma transpsicóloga, e transpsicóloga é uma área que ainda não existe no planeta, vem aí do nome transdimensionalidade, e a transdimensionalidade é a junção da psicologia moderna com a psiquiatria moderna e algumas outras áreas. Então, assim, o pessoal que estava me chamando com transtorno, coisas do tipo, nem sabe com quem estavam a falar, porque se tem uma coisa que eu entendo é de psicologia e de psiquiatria, mesmo não sendo formada nessas áreas aqui no mundo físico, tá? Eu não tenho como, porque só cheguei faz 5 meses, tá? Então, eu vim desse outro nível, sim, em certo sentido, sou uma parte da alma do Charlie, mais avançada do que ele. E aí não vamos entrar na coisa de chamas gêmeas agora, mas antes de eu entrar na coisa de chamas gêmeas, eu quero dizer o seguinte. Falando sobre as diferenças entre eu e o Charlie. O Charlie, ele era uma pessoa, assim, não vou dizer brava, mas muito papum. E eu escolhi manter esse traço dele, porque eu vi que é valioso, às vezes, né, pra lidar até com os trolls e com os haters, não é mesmo? Mas o Charlie, ele era papum, ele não tinha filtro algum com ninguém. Então, muitas pessoas que não o conheciam, não conheciam o coração dele, achavam ele bravo ou irritado. Eu não, eu sou uma pessoa muito, assim, em relação ao Charlie, eu sou muito calma mesmo. Não é que ele não fosse calmo, mas é que ele estar calmo para ele não o prevenia de ele ter ações, vamos dizer, impulsivas. Eu, Anakin, ainda não sou assim. Eu sou uma pessoa, tipo, quebrar o carro no meio da estrada, sabe? Não vou perder a paciência, não vou brigar com ninguém. O Charlie já não era assim. Então essa já é uma diferença minha para com o Charlie. Uma outra coisa, né? O Charlie, ele era bem, assim... Ele era bem livre até demais, eu diria. Ele não se preocupava muito com a saúde do corpo físico. Não que ele não cuidasse do corpo dele, mas ele não se preocupava muito. Eu já sou diferente, eu me preocupo. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu tenho uma fixação com os meus dentes, com a minha arcada dentária. Eu preciso realmente, depois de toda a refeição, tenho não só que escovar o dente, mas tenho que ficar ali entre 20 e 30 minutos passando o fio dental. Pra mim, os meus dentes é a coisa mais preciosa. Por sinal, essa foi uma das coisas que o pessoal que tinha contato com o Charlie começou a perceber, né? Como eu tinha essa preocupação com os dentes, como eu sempre falo sobre os dentes, e ele não falava nada a respeito sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de decoração, então eu gosto de decorar os lugares, né? Assim que eu cheguei no corpo do Charlie, eu redecorei praticamente toda a casa dele, a sala dele, o quarto dele, várias coisas da casa. O Charlie não. O Charlie era simplesão, certo? O Charlie era super simplesão, né? Cheguei na sala dele, né? Um tava caindo aos pedaços, não, porque ele cuidava bem, mas era uma sala simplória, não tinha cor, não tinha vida. E eu trouxe essa cor e eu trouxe essa vida. Então eu tô citando algumas diferenças para vocês verem como são duas personalidades realmente completamente distintas. E outros que me conhecem pessoalmente vão poder
talvez listar outras diferenças. Mas eu tô citando isso para mostrar para vocês que, para mim, a Anna Kenda, quer você acredita que é a Anna Kenda mesmo ou o Charlie, e isso tanto faz, porque nós não temos que provar nada para vocês, mas que a menção dessas simples diferenças mostram que, para mim, é uma experiência real essa coisa da troca de consciência. Tá? Tanto que lá em janeiro as pessoas, né, fizeram tipo um luto, as pessoas realmente sentiram, as pessoas que eram conectadas com o Charlie, elas sentiram que realmente algo estava partindo. A mudança é clara, às vezes as diferenças são sutis, mas às vezes as diferenças sutis são mais gritantes do que diferenças muito grandes, né? Outra coisa, o Charlie, por exemplo, ele não tinha intenção de crescer o negócio dele. Ele gostava do negócio dele, né, com que ele trabalhava, daquele tamanho, e eu não. Desde a minha chegada, eu fiz várias melhoras. Hoje nós temos o nosso próprio site, nosso Instagram. Então, assim, tudo isso, não para corroborar, mas para mostrar para vocês de que quando eu falo que eu sou a Anna Kenda, eu sou a Anna Kenda. É claro, quando eu comecei a me acoplar no corpo do Charlie, eu tava muito mais na energia de Anna Kenda do que de qualquer outra coisa. Vocês podem ver, eu acho que os primeiros 3 vídeos que eu fiz aqui pro canal, até o meu tom de voz era diferente, a minha energia era muito mais suave, não que a deste vídeo aqui não esteja suave, mas ao longo do tempo, nos meus 5 meses de acoplamento, eu fui vendo o valor de alguns traços de personalidade do Charlie e quis mantê-los nesse meu acoplamento, nesse novo corpo. Eu quis mantê-los, eu decidi mantê-los porque é uma maneira de honrar, né, quem cuidava desta casa, desse templo que é esse corpo antes de mim. Então, assim, tô falando tudo isso para o pessoal já entender que nem todo mundo que às vezes começa a ouvir uma voz superior falando com você, né? Tem muitas pessoas que começam a sentir que tem uma outra persona que existe além da personalidade humana delas. Nem todos estão sobre a condição de uma bipolaridade ou de um transtorno de personalidade. Às vezes o que as pessoas estão acessando é um outro nível delas. Porque existe algo que chama aspectologia, pessoal, aonde se explica, e isso é uma parte da psicologia transdimensional, que nós estamos criando novas personalidades a todo momento. Então não é só a pessoa que está com transtorno de personalidade, que tem mais de uma personalidade, que tem várias personalidades. Todos nós temos várias personalidades. Só é que essas outras personalidades que polulam o nosso inconsciente, polulam o nosso mundo interno, não é quem está a cargo ou na direção do corpo. O problema é quando essas personalidades começam a todas a batalhar pelo controle do corpo, do corpo físico e da mente, e aí a personalidade original, que foi sendo formada desde o nascimento, ela não consegue mais recobrar essa soberania. Não é o caso aqui. E então, assim, se você ouve uma voz dentro da sua cabeça, não necessariamente você tá com esquizofrenia, tá? Pode ser, pode não ser, tá? E para aqueles que já tiveram, assim, repetidas, né, provas de que essa voz não é um caso clínico e sim é algo espiritual, provavelmente é um nível superior seu. Agora, quer dizer que esse nível tá se acoplando em você? Não necessariamente. No caso do Charlie, um nível superior, eu decidimos acoplar neste corpo. E aí, por quê? Isso está conectado com a jornada de chama gêmea do Charlie. E aí eu vou entrar agora já nessa informação, de que pessoas que estão na jornada de chama gêmea podem sim atravessar uma troca de consciências. E essa troca de consciências, para as pessoas que estiverem ao redor, ou para a própria pessoa, pode muito bem parecer que houve apenas uma transformação massiva na personalidade da pessoa. Mas, na verdade, o que está a acontecer ali é uma troca de consciência. Por exemplo, por que que a alma na jornada de chamas gêmeas escolheria fazer uma troca de consciência? Né? Uma troca de consciências, desculpa. Porque, por exemplo, às vezes, aquele aspecto da alma que estava ali encarnado como uma das duas personalidades na jornada, tá? Ela conseguiu, vamos assim dizer,
cumprir tudo que estava prescrito para acontecer na jornada por parte dela, né? Ou aquilo que era designado para ela. Então pensa, tem sua chama gêmea e você. Vamos supor que tudo que você tinha que aprender com a jornada, você aprendeu talvez mais rápido do que deveria, do que era o esperado, do que era o planejado. E você sabia que na jornada, fazer todo esse alinhamento poderia trazer ou não sua chama gêmea de volta, ou seja, a outra pessoa. E aí, às vezes, essa personalidade fala, olha, eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender, ou que pode ser aprendido humanamente na conexão de chama gêmea. Chama gêmea não voltou, não tem porquê, a pessoa física, ela não voltou, não tem porquê eu ficar aqui no físico. E aí, o que a alma faz? Ela, então, desacopla essa consciência, essa personalidade, pode até desacoplar a outra personalidade que estava no outro corpo, fazendo ali o casal de chamas gêmeas com você, e traz um nível superior de consciências no lugar. Então, assim, é o patamar de cima dos dois na conexão. E eles vêm para o corpo e agora eles começam a viver, talvez, as questões que estavam desenvolvendo lá no nível metafísico, aqui através da experiência humana. Esse foi um dos motivos da partida do Charlie. Porque o Charlie, ele aprendeu tudo que ele tinha para aprender na conexão e ele decidiu não permanecer na Terra. E aí, a alma do Charlie, no caso a minha alma, nós tínhamos a opção de manter os dois corpos aqui e ceder para que espíritos de uma outra alma assumissem esses corpos, ou a gente trazer o nosso próximo nível de trabalho, de energia ou de desenvolvimento da nossa alma, que estava ainda no plano invisível, para dentro do plano material. E escolhemos essa segunda opção. Outra coisa. A alma pode trocar dos níveis de consciência, porque a nossa consciência ela tem níveis. Se ela vê que um certo nível não está conseguindo executar tudo o que foi planejado. Então, por exemplo, isso é um exemplo também que a gente pode dar do caso do Charlie. O Charlie estava cumprindo tudo o que ele precisava fazer, mas a chama gêmea dele não estava conseguindo acompanhar o passo. Assim, humanamente falando. Energeticamente ela estava, mas ela não estava conseguindo implementar isso no físico. Então, se tirou essas duas consciências, Charlie e a chama gêmea dele, e vieram níveis superiores dessa mesma consciência para conseguir executar o que o primeiro time não conseguiu. É por isso que eu disse lá no primeiro vídeo, que deu a polêmica lá, né? Eu acho assim, fica até engraçado, acho que essas pessoas elas têm esperança de que alguém vai ler o comentário delas e a pessoa vai se afastar daqui do canal. Porque eu vejo que o motivo delas comentarem daquele jeito é apenas para criar discórdia, é apenas para pôr dúvida na cabeça dos outros. E se elas vissem qual é a energia delas, elas veriam que ninguém vai pôr fé no comentário delas, né? Mas assim, essa polêmica que surgiu lá no outro vídeo, eu até cheguei a comentar... O que é que eu cheguei a comentar lá? Eu até perdi o fio da meada aqui. Lá no outro vídeo eu mencionei sobre... eu tava falando agora... Eu tava falando sobre quando, né, um dos dois lados da conexão não tá conseguindo executar, e aí vem um outro nível, né, desce os outros dois níveis de consciência pra continuar a jornada. E é isso, eu mencionei lá, lembrei agora, lá no outro vídeo eu mencionei que a jornada de chama gêmea ela é uma vitrine pra alma. A alma não necessariamente pode usar a jornada simplesmente para ensinar o autoconhecimento, ou o auto-amor, ou o amor próprio, ou para trazer a união no físico, para ambos os lados. Ela pode usar isso para outros projetos, e foi bem o caso da conexão do Charlie, né, e da conexão que hoje eu continuo. Então, hoje eu estou aqui no planeta como Conjubaga Nakenda Sinatra Vermeer, e eu tenho a minha contraparte, que na verdade é a versão de consciência superior em relação à versão de consciência que era o outro lado da conexão para o Charlie, que se chama José Apamanes. Então é isso, pode ter esses dois motivos, podem ter outros motivos, né? Podem ter outros motivos, por exemplo, um terceiro motivo para uma troca de consciência dentro da jornada de chama gêmea é que nesse momento do planeta Terra, a frequência está subindo. Então, assim, como essa frequência está subindo no planeta, essa frequência está magnetizando níveis superiores da nossa alma para se aterrarem aqui.
no plano físico. E aí, esses níveis superiores, eles precisam ter um corpo. E às vezes não vale a pena produzir um corpo, sabe, via tradicional, né, que vai ter que nascer do útero de uma mulher e crescer. Então, às vezes, vale mais substituir os níveis que estavam aqui embaixo e trazer os níveis superiores. Esse também foi um dos motivos do porquê houve a troca de consciência. E tem sempre o motivo mais básico, né? A gente pode escolher se transformar e se tornar uma nova pessoa todos os dias, não é mesmo? Não precisa ter toda essa explicação metafísica, certo? Então, assim, você mesmo. Você pode escolher amanhã e dizer: a partir de hoje eu vou me chamar Joana. E vou escolher ser uma pessoa completamente diferente. E de uma certa maneira, quem pode garantir que não está acontecendo ali uma morte da sua personalidade atual para nascer uma nova? Na verdade, até mesmo quando a gente mantém uma mesma consciência no corpo, né, por toda a nossa vida, desde o nascimento até a morte, por quantas mortes essa consciência ou personalidade não passa? Quem pode dizer que a cada nova transformação da sua personalidade, na verdade, é uma nova personalidade que está emergindo? Então eu acho que as pessoas fazem fuzuê muito à toa, por não entenderem que no universo todas as possibilidades estão abertas e que bom que é assim. Então eu quis trazer um breve esclarecer, uma breve conversa sobre essa coisa de troca de consciências. Então sim, você pode estar numa conexão de chama gêmea e tá experienciando ou já ter experienciado uma troca de consciência, quando níveis superiores da sua alma se assentam nos lugares das personalidades que estavam aqui vivendo a conexão ou a jornada, e no fim do dia é tudo a mesma coisa, é a sua alma só usando personagens diferentes criados por ela. Então não precisa ter um estigmatismo por isso. Esse estigmatismo só vai existir se existir a arrogância das pessoas de falarem sobre coisas que elas não entendem, se houver o cinismo das pessoas, se houver a ignorância das pessoas. E aí a gente, muito bacana, que com tudo isso acontecendo, a gente tem a oportunidade de fazer um vídeo desse e trazer esclarecimentos dessa natureza. Tá? O meu objetivo nesse vídeo não é trazer mais uma informação adicional no sentido de complicar ainda mais, né? Como você está entendendo a sua conexão, porque às vezes a gente fica tão abarrotado de informação que a gente não sabe mais no que acreditar. Mas é só para dizer para aqueles que se reconhecerem na mensagem desse vídeo de que troca de consciências podem acontecer sim dentro da jornada. E também fora da jornada, para quem não está numa conexão de chama gêmea. Para a alma não há impossibilidade alguma. E se você... E estou fazendo esse vídeo porque você então pode ouvir de alguém lhe dizer de que isso é possível, isso pode lhe acalmar e você saber que você não está sozinho. Mas para a maioria das chamas gêmeas, provavelmente esse não é o seu caso, suponho eu, porque a conexão e jornada de chama gêmea já são complexas por si próprias. Então trazer mais esse adicional a sua alma pode entender que não é algo que vai ajudar a alavancar ou fazer você seguir o seu caminho no que você já está trilhando. Geralmente, almas que começam a fazer essa coisa de troca de consciências, mesmo o corpo ainda estando vivo aqui no plano físico, são almas interplanetárias, né? Como elas são chamadas, são almas muito antigas no universo, e mesmo nesse caso, trocas de consciências, trocas de uma consciência para outra, com o corpo ainda estando encarnado, são raras. Mas essas raridades, essas exceções existem e estava na hora de, nesse canal, a gente trazer essa menção. Então, eu sou Conjubaga Nakenda Sinatra Vermeer, sou uma historiadora cósmica, sou uma transpsicóloga chancelada pelas maiores universidades universais, porque a universidade não é uma experiência única aqui da Terra, existem em outros níveis. Sou uma drag queen, sou uma pessoa pan e faço parte aí do espectro do LGBTQIAP+, e é um prazer estar falando com todos vocês. Sai, vai, o amiram, ram, ai,